Catálise Cast na área. Aqui não tem fórmula mágica, mas tem muita química, caos controlado e histórias explosivas. Quer entender o que é engenharia química, como os processos industriais funcionam e o que pode dar errado quando a segurança falha, até dentro de casa? Então dá o play, que a reação já começou! Fala galera, tá no ar mais um episódio de Catálise Cast. Meu nome é Marcelo, estudante de engenharia química, estou na 6ª etapa atualmente. Esse é um projeto de extensão feito pelos professores José Guilherme, Marília Vasconcelos e Márcia Afonso. Aqui a gente fala de engenharia química de um jeito que se encaixe mais na sociedade, porque engenharia química é às vezes algo muito místico e a gente está aqui para mostrar para todo mundo que a engenharia química pode sim entrar em conjunto com a sociedade de forma fácil, não precisa ser um bicho de 7 cabeças. E, bem, hoje na pauta do programa de hoje, vamos falar sobre o metanol, que, bem, teve vários problemas nos últimos meses, com várias bebidas destiladas com metanol no meio, seja tanto por aumentar o índice alcoólico de uma forma barata, ou até mesmo por algum tipo de engano no meio da fabricação. E para isso, hoje, estamos aqui para entrevistar Matheus Valente, engenheiro químico formado aqui na UNAERP e fabricante de gin artesanal. Nada melhor do que chamar um especialista. Por favor, Matheus, pode se apresentar. Bom, boa noite, obrigado aí pelo convite. Sou o Matheus, sou formado engenheiro químico aqui na UNAERP, me formei em 2019. E durante a pandemia aí eu comecei a desenvolver uma receita de gin, desenvolvi um interesse aí pela área de destilação artesanal e desenvolvi essa receita e também a marca de gin. Perfeito. E hoje ainda, aí eu vou levando, junto com o meu trabalho atual, essa produção mais artesanal do gin, né? Uhum. Você pode falar um pouco mais sobre a sua marca de gin, por favor, pra gente? A minha marca é o Chacal Gin, né? Uma marca que eu criei, né? Eu criei não só o gin em si, a receita, mas também criei todo a identidade visual, logomarca, né? E a intenção era só ter um hobby mesmo, né? Aí eu comecei a dar para os amigos, experimenta o gin, vê se você gosta, tal. E aí começou. Aí o amigo gostou, falou, você tem para poder me fornecer outra garrafa? Aí eu acabo fazendo em casa e distribuindo mais para assim, amigos, né? Para dar de presente para outras pessoas. Mas de pouquinho a gente está crescendo a marca. Legal, perfeito. Não, com certeza vai estourar já essa marca. Sim. Aí. E eu tenho uma pergunta para você. Já que você tá com certeza você tá no meio de tudo que aconteceu nos últimos meses, eu queria entender o que é o metanol, né? Tipo assim, por que ele aparece nas bebidas e se já ocorreu com você de, sei lá, às vezes você tá lá fazendo o seu gin e em algum tipo de processo poder entrar o metanol ali no meio, você teve que tirar o gin, você teve que refazer de algum modo assim. Bom, o metanol, ele é um tipo de álcool, né? Dentro da cadeia do álcool ali, ele acaba sendo o mais leve e também acaba sendo o mais volátil, tá? Então, assim, é como que ele vai parar numa bebida destilada ou outra qualquer, né? Tem basicamente duas formas. A primeira é que durante o processo de destilação, de fermentação, né? O mosto que você prepara para fazer a fermentação, os que são à base de fruta, ele tem um item ali que é a pectina, que quando ele passa pela fermentação, ele vira o metanol, tá? E o que acontece? Quando você vai fazer essa destilação, o álcool acaba ele subindo primeiro, porque é o álcool mais leve, então ele é mais volátil, então ele vai evaporar aí com 65 graus, não? Mais ou menos? O metanol é 65. Sim. Então ele começou a esquentar um pouquinho, nem chegou a ferver ainda aquela mistura, ele já começa a evaporar, né? E a outra forma também de contaminar com metanol as bebidas é quando a pessoa adultera, né?
Eles colocam o metanol dentro da bebida para poder ter um rendimento maior, para poder falsificar a bebida. Né? São basicamente as duas formas de se ter o metanol dentro da bebida, né? Certo. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Por que que o metanol ele acaba sendo tão tóxico e qual mais ou menos é a quantidade mínima para o corpo humano? Tipo, se você tem essa informação, para o corpo humano, que o corpo humano aceita de metanol, se existe uma porcentagem dentro da bebida que é aceita? Então, qual que é o problema? O metanol, quando você ingere ele, ou qualquer outra bebida, a bebida vai para o seu fígado para poder metabolizar o álcool, ou etanol, metanol, seja qual for, tá? O problema é que quando passa essa síntese do metanol, ele é transformado em ácido fórmico. E esse ácido fórmico no organismo deixa o sangue ácido. E é isso que dá todo o prejuízo para o organismo, né? O primeiro órgão que acaba sendo afetado de forma grave são os olhos, porque essa composição mais ácida vai para a retina, vai ali para o olho e acaba causando catarata, cegueira permanente, né? E dependendo do volume de consumo, aí começa a afetar todo o corpo, até levar a pessoa a óbito, porque fica um sangue muito ácido, né? Esse é o principal problema que traz o metanol, né? Tem aí análises que dizem que a partir de 10 ml que você bebe de metanol, ele já é prejudicial e já afeta os olhos, né, de metanol. A partir de 30, a estimativa que eles fazem, já pode estar levando a óbito, né? E hoje a legislação, né, ela estabelece um mínimo uma quantidade mínima para ter na bebida, né? Você não precisa ser totalmente isento. Tá? Então, hoje é ali, 20 miligramas para cada 100 ml. Então, é uma quantidade muito pequena, que quando vai para o seu organismo para ser sintetizado, passa despercebido, não chega a afetar, né? E hoje o que tem de segurança é isso, né? Que o pessoal, são os limites permitidos, né? Perfeito. Matheus, tenho várias perguntas aqui. Quando ocorreu, quando teve a bomba com o metanol nas bebidas destiladas, como que a sua marca reagiu com isso? Muita gente me procurou preocupada, né? Assim, as pessoas que costumam comprar de mim, perguntando como que eu faço esse controle, tá? Como eu passei anteriormente, ele é basicamente formado na fermentação de um mosto com frutas ou um mosto mais que tem essas pectinas que são convertidas em metanol, tá? Como que eu faço o gin hoje? Como é uma produção artesanal, para que eu produza o álcool base para o gin, para mim fica inviável, porque o rendimento da fermentação para fazer o álcool é muito pequeno. Então, hoje, o que eu faço? Eu compro o álcool pronto. Eu compro o álcool cereal, que não é um álcool de cana, que não é um álcool de fruta. É um álcool feito de milho, de malte, né, de cevada, que tem uma produção quase nula de pectinas. Então, a produção do metanol já é bem menor. E eu compro de fornecedores confiáveis. Vamos supor, eu compro um galão de 5 litros de álcool e junto eu peço o laudo químico. Né? E esse laudo químico, eu, como engenheiro químico, a gente aprende a manter esse controle de lote. Tem que aprender, né? Exatamente. Então, assim, eu compro lá, eu vou fazer um lote. Aí eu compro o álcool, peço esse laudo químico, guardo, anoto tudo certinho. Esse lote foi com esse lote de álcool, com esse material de matéria-prima que eu usei. Então tem tudo ali o controle de produção, para justamente ter uma rastreabilidade. Então acabou que no meio de tudo isso aí, com você utilizando o cereal, você não se preocupou muito com a sua bebida no caso do metanol. Eu não me preocupei, porque eu sempre fui preocupado em antecipar essa questão. Né? Eu sempre tive muito medo do metanol. Né? A gente aprende isso na faculdade, tudo, no curso. Evite o metanol. Evite o metanol. Então, assim,
para garantir, até mesmo porque assim, o gin também é uma bebida que eu consumo, que eu faço uso, a minha esposa bebe. Então, como que eu vou pôr em risco a minha família, a minha saúde? Então, me preocupo comigo e com os outros, né? Então, sempre foi uma preocupação minha e eu, quando surgiu toda essa discussão, eu tinha já uma garantia, né? Que eu já tinha tudo preparado, de controle e tudo, né? Justo. E deixa eu fazer outra pergunta para você. Quais são os testes que podem identificar uma bebida adulterada de uma bebida, entre aspas, correta, que não tem nenhum problema com metanol? Assim, ó. Hoje existem exames, ou melhor, testes laboratoriais, que como assim, são os testes, a linha Gold, né, de testes, que é a cromatografia gasosa, que esse é o padrão ouro de teste, que ele só não detecta, ele detecta o metanol e também a quantidade de metanol. Então, você quer fazer um teste para saber se está no limite, se está dentro do permitido, é isso que é feito hoje. Mas se uma fiscalização vamos supor, a vigilância sanitária vai num bar, numa adega, será que tem? Ele tem que pegar, levar no laboratório, então isso demora. Mas existem testes rápidos, né? Testes que são testes que assim, que eles mudam de cor, vamos pôr assim, de forma simples, né? Então você pega o metanol, ou a bebida, aplica um reagente, e se ficar na cor X, tá ok. Se ficar na cor Y, porque tem metanol. Então ele detecta rastros de metanol a partir de um certo percentual, e dá para saber que ali tem, mas não quanto. É difícil também você identificar o metanol no meio da bebida, porque basicamente é a mesma coisa que você olhar que tem etanol, porque você visivelmente a bebida ambos são transparentes, o né, grande no meio problema, da bebida. assim, que o metanol, ele não tem cheiro, não tem cor. Então, você vai cheirar a bebida. Não tem como saber se tem metanol, Cheiro entendeu? de bebida, né? Cheiro Exatamente, né? E o problema hoje é a falsificação. Esse é o seu grande problema. Então, agora que você falou sobre a falsificação, eu queria saber como que uma destilaria séria, igual a sua, que trabalha com gin, poderia fugir e proteger sua marca de toda essa confusão que teve com o metanol. Eu acho que o principal é o controle de qualidade. Né? Você ter um controle de qualidade, controle de rastreabilidade, né? E seguir normas de produção. Aquele produtor que faz cachaça, que ele faz a fermentação, faz a destilação, tem toda uma regra de destilação a ser seguida. Então, por exemplo, se eu for fazer uma destilação de um fermentado, vou fazer na minha casa. Assim como eu já fiz, falei, eu vou fazer uma cachaça aqui em casa. Um dia eu resolvi fazer. Existe o que a gente chama de corte de cabeça e corte de cauda. Então, começou a destilação, você calcula um percentual do que está saindo. Então, aquele primeiro que sai, a gente descarta. Então, você pega ali 6%, 10% da destilação inicial e descarta. Porque ali é certeza que tem metanol. Porque como ele é o mais volátil, ele é o que evapora primeiro. Você entendeu? Justo. Então, começou a destilação, começou a pingar, descarta porque ali tem metanol. Até mesmo eu usando o álcool cereal, que com laudo, tudo, eu ainda faço o corte. Não pode dar sopa pro azar, né? Porque numa dessas, se a gente consome um negócio contaminado, não tem volta. Igual você tem que prezar pelo bem tanto da sociedade quanto da sua família que consome. Sim. Então, ao mesmo tempo que você tá produzindo esse gin para sua família, você tem que pensar também na Exatamente, sociedade, né? Como um engenheiro químico. Sim, e a indústria, ela também vai preservar a marca deles. Né? Eles não vai correr o risco de queimar a marca porque produziu um negócio de qualidade ruim que causou contaminação de pessoas, né? Então, dentro da própria indústria, são feitos testes químicos de precisão maior para identificar, para garantir o lote. Porque eles não fazem um lote de 20 garrafas, eles fazem um lote de milhares de garrafas, né? Justo. Então, eles têm que manter todo o controle de qualidade, controle de processo para garantir isso. Não sei se você lembra, alguns anos atrás, a gente teve o caso daquela cervejaria que
artesanal de Belo Horizonte, que vendeu uma cerveja que estava contaminada com líquido refrigerante do processo e pessoas morreram. Não sei se... Eu acho que eu tenho uma lembrança. Isso foi durante a pandemia, né? Não foi por maldade, foi um erro de controle no processo. Então, assim, a tubulação que refrigerava o processo tinha um microfuro em que o líquido refrigerante que estava externo entrou na tubulação. Só que aquilo cai no organismo, é tão fatal quanto o metanol. Então, é bem importante ter profissionais sérios e controles bem feitos, né? Perfeito. A gente está falando bastante aqui sobre a parte da produção, porque eu queria introduzir de uma forma que a gente possa mostrar que existem erros sim no meio do processo e que precisa ter algumas, como eu posso dizer, alguns métodos que possam aumentar a melhora e retirar o metanol do meio do processo. Não sei se deu para entender bem, acho que eu falei tudo enrolado. Mas eu quero saber agora sobre as operações clandestinas, né? Que, além de tudo isso, existem produções ilegais das bebidas e eu quero saber como que a gente pode identificar de uma forma mais rápida que, pô, essa bebida aqui, por exemplo, igual a bebida que é do senhor, eu falo assim, não, essa bebida aí não é dele não, por conta disso, como que eu posso identificar? Pô, ficou pesado agora, me chamou de senhor. Fiquei triste. Não, é o seguinte, ó, as marcas, né, o que elas também tentam fazer para inibir falsificação? Garrafas diferenciadas, lacres, coisas que dificultem a falsificação. Controle, põe QR Code para identificar, às vezes, a produção, né? Só que muitas vezes esses locais clandestinos, eles compram garrafa usada, né? Vai em lixão, em pessoal que vende reciclado. Então vai lá, compra um monte de garrafa de bebida já usada e reengarrafa. Hoje em dia é muito fácil você copiar um rótulo, copiar um lacre, né? Mas assim, por mais que não fique perfeito, você como consumidor, como você vai saber que esse rótulo não é exatamente o original, né? Lógico que, em alguns casos, tem algumas falsificações que são meio grotescas, né? Sim. Mas, assim, uma coisa também que a gente tem que observar é a questão de valor. Pô, uma bebida que custa R$ 150 a garrafa, vamos vai pegar um whisky lá, um Black Label, né? Pô, é R$ 150 uma garrafa. Ou estão vendendo por R$ 80. Aí você já tem que ficar, né? Não existe almoço grátis. Justo. Entendeu? Então, assim... Tô comprando da onde? É de um grande atacadista? É de um grande supermercado? Não, é de uma adega aqui do bairro. Então, assim, as falsificações acontecem por conta disso. Eles conseguem pegar garrafas iguais, aí o resto eles falsificam. Troca a rótulo de um para o outro, né? E assim, o que é interessante? Fiscalização mais pesada, né? As pessoas também terem uma consciência de não comprar em qualquer lugar a bebida. Mas hoje... porque também de questão de fiscalização, né? Se você vai num bar, você vai sair, sua namorada, tua esposa, vamos no bar. Aí você pede um drink. Você já foi pesquisar de onde que eles compraram a bebida? Que eles estão te servindo? Não, e isso é complicado, né? Entendeu? Imagina, você vai ter que... calma aí, deixa eu pesquisar aqui. Não dá para o consumidor ficar checando isso. Por isso tem que ter a fiscalização em cima, né? Aí já não é mais a parte nem de nós consumidores e nem do bar, né? Que tá aí sim, mas sim das autoridades, né? Que tem que combater todo esse mercado clandestino que tá tendo. É um conjunto de ações, né? Hoje em dia, com toda essa polêmica que surgiu, a gente vê assim, pelo menos em Ribeirão Preto, né? Eu hoje trabalho na prefeitura. E eu vejo hoje a vigilância sanitária fazendo ações mais pesadas em cima disso. Ó, vamos começar a fiscalizar mais, porque está tendo muito caso, não vamos deixar Ribeirão ser afetada. Então, hoje eles estão mais pesado para fiscalizar bebidas, né? Então, eles estão indo em bares, estão indo em restaurante, estão indo em adega, que também na cidade virou uma praga. Todo lugar que você vai tem adega, né? E para ver de onde está vindo isso. Até recentemente,
eu acho que eu li ontem que uma universidade aí que fazia as festas de república, as festas do quê, o fornecedor deles é bebida ilegal, bebida falsa. Inclusive, o própria pessoa que vendia comprava de volta as garrafas da festa. Nossa Você entendeu? senhora. Ele comprava as garrafas vazias e envasava de novo. Nossa senhora. Você entendeu? Aí você pensa. Aí já não tem como, né? Meu Deus. É porque festa de universidade a gente sabe, é custo baixo, o pessoal não tem grana. Então você vai lá, R$ 50 open bar, só que é só bebida falsa, sem garantia. Né? E você é universitário, tá achando que tá abalando o mundo ali, né? Tá falando, não, aqui, ó, R$ 50 open bar. Ah, mas aqui, ninguém bebendo pensa tudo. nisso. Que tá na festa, não quer saber de estar pagando barato e Exatamente. curtição. Né? Eu hoje vou no lugar, hoje muitos comércios estão expondo numa área visível nota fiscal de compra. Tá lá, açaí, comprou uísque, comprou vodka, com lote da bebidas, quem quiser checar tá ali. Porque senão ninguém mais vende bebida. Então é bem complicado. Então, assim, é um conjunto de ações que tem que existir para tentar inibir isso, para tentar combater. E não só a fiscalização do município, mas também do próprio consumidor ter consciência. Justo, Né? com certeza. E como que o público pode valorizar os produtos de destilaria que seguem as boas práticas, igual a da sua destilaria? Como que a gente pode falar assim, nossa, esse aqui é um produto de alta qualidade? Tentar conhecer, porque assim, os pequenos produtores, o pessoal fica mais com receio, né? Tá fazendo mesmo, não tá falsificando, não tá pondo metanol para poder render o produto, né? Então, assim, é conhecer a origem de onde está vindo, que nem que eu te falei. Eu comecei fornecendo, né, dando para as pessoas de presente, e as pessoas confiam em mim como ser humano e como profissional. Né? Então, gostaram do produto e começaram a presentear outras pessoas. E aí você vai crescendo a cadeia de distribuição, mas coisinha pequena, né? E eu acho válido valorizar isso. E fazer como o pessoal fez comigo. Pergunta, você tem que tipo de controle para garantir a qualidade da sua bebida? Eu falei, eu tenho, se você quiser eu te mostro aqui, ó, o meu controle de produção, lote, laudo do álcool, do fabricante, né? Então, acho que é nesse ponto, né? Puxando o gancho aí que você disse sobre sua marca, sobre como você estava produzindo, quando que você começou a produção do seu gin? Então, eu comecei a me interessar pela destilação artesanal durante a pandemia. Eu me formei em 2019 como engenheiro químico, né? E eu já trabalhava na prefeitura na época. Aí estava em casa, minha esposa falou, por que você não vê para fazer alguma bebida? O pessoal agora está em casa, está bebendo para caramba, né? Essas coisas, né? E também uma forma de criar um hobby, uma forma de aplicar o meu conhecimento da universidade, do curso, para você pôr na prática, né? Aí eu comecei a pesquisar do assunto, fiz um curso de destilador artesanal para poder aprofundar um pouquinho mais nesse sentido, né? Comprei todo o equipamento, comprei destilador, comprei becker, pipeta, termômetro, entendeu? Alcômetro. Em casa tem um lugar que só tem isso, né? E comecei a fazer. E é um negócio gostoso. Assim, hoje, o que é muito comum você ver? Eu faço cerveja. Cerveja artesanal muita gente faz em casa. Para consumo próprio, para poder levar para festa, esse tipo de coisa. Eu faço, não, eu faço gin. As pessoas acham que eu faço drink. Pois é, né? Aí Gin tá muito eu falei, associado não, a isso. eu faço drink também, mas eu faço o gin. Eu produzo o gin. Né? Então, isso... E também é gostoso isso de você ver as pessoas tomando uma coisa que você criou, que você desenvolveu, né? E as pessoas elogiando, porque as pessoas gostam. É isso que é interessante tanto do engenheiro químico, em geral, que o pessoal, às vezes, eles não entendem, mas a gente tá em todo o processo de tudo, assim, de
sei lá, qualquer coisa. Você poderia dar um exemplo de, assim, como engenheiro químico, agora, tirando totalmente da parte do gin e do metanol, mas você poderia dar um exemplo, tipo, estratosférico sobre o que um engenheiro químico pode fazer? Tipo, igual você fez, igual você falou, o drink, você não faz o drink, você não, mas você faz o gin, tipo, você tá lá na matriz, você tá lá, tipo, no começo de tudo, sabe? E eu acho que é isso a essência da engenharia química. A engenharia química é uma formação bem ampla, assim, né? Não só a engenharia química, mas o engenheiro em geral, né? Porque na formação você aprende tudo da função, da questão prática, né? Pô, um engenheiro químico, eu vou atuar na indústria, no chão de fábrica, com controle de processo, com controle de produto, de material, enfim. Só que eu vou citar eu como exemplo. Eu estou na prefeitura até hoje. Estive em cargos de chefia, né? Eu chefiei equipes em setores diferentes. E eu vejo que o que eu aprendi na faculdade, na engenharia, me deu muito suporte para estar atuando. Na parte de gestão, na parte de resolução de problemas, né? Na parte de raciocínio. Porque a gente recebe uma demanda, sua demanda é essa, tem que resolver. E aqui você aprende no curso, né, na engenharia química, a ter esse raciocínio lógico, essa visão macro. Como que eu vou resolver isso? Vamos enxergar o todo. Quais são as minhas possibilidades? E aí você aprende a desenvolver o plano A, plano B, plano C, porque você sabe que quando você vai resolver, por exemplo, você está cursando, você vai fazer uma prova ali. Muitas vezes tem 2, 3 formas de resolver. Não tem uma só. Sim. Né? Não, quando você pega, por exemplo, o FT, que é o fenômeno dos fluidos, rapaz, você olha aquilo lá e você fala, eu consigo resolver desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. E nunca tem uma forma certa, né? E não é só resolver, é você também checar o que você resolveu. Justo. Entendeu? Você, eu resolvi o problema. Deixa eu checar se tá certo. Aí você vai checar, putz, não tá certo. Tá errado. Isso, para mim, como, vamos pôr assim, como gestor, como líder de setor, eu tinha que resolver algum problema, que às vezes era previsível, às vezes não era previsível, e tinha que pensar em 2, 3 planos diferentes. Porque se aqui desse errado, eu tinha outra opção. Né? E às vezes vinha um problema que já tinha ocorrido antes, mas às vezes são problemas novos. E eu vejo assim que a engenharia química me deu essa abertura de raciocínio, né? E, por exemplo, eu fiz o processo para desenvolver o gin. Totalmente engenharia. Porque você pensa diferente. Deixa eu ver como que é o aquecimento, a velocidade que eu vou aquecer, que momento que eu vou medir a temperatura, como que eu faço a medição do teor alcoólico. Porque quando você vai usar o alcoômetro, você tem que fazer a correção da temperatura. O alcoômetro é para 20 graus Celsius. Então você tem que fazer a medição da temperatura. Aí você pega a minha Super HP que até hoje eu uso. A G50 ou a Prime? A Prime. A Prime é monstro. A G50 também. Sim. Eu pego a calculadora, já tem ali a formulazinha. Eu aplico a temperatura que está, o teor alcoólico e vejo quanto que está graduado, para quanto que eu tenho que fazer o ajuste. Então tem algumas noções técnicas que eu só aprendi na faculdade, né? Mas você também pode atuar em vários tipos de mercado, né? Não só na indústria, na produção. Você pode atuar como um vendedor técnico de produto, de material, de insumo. Pode atuar como consultor técnico. Você tem uma indústria, você quer saber se o seu maquinário está produzindo o máximo que ele pode produzir. Então, você vai lá checar todo o maquinário, você faz todo o dimensionamento de um reator, de um destilador, de qualquer tipo de coisa que as operações que a gente aprende na faculdade, todas nós somos capazes depois de mensurar, vamos calcular se está trabalhando certo, se a sua vazão está correta, se a temperatura está correta. O pior é que depois que eu comecei a formar como engenheiro químico, eu olho assim e eu falo,
Tipo, eu tô pensando em alguma coisa assim, aí eu crio 5 planos pra fazer e eu olho, nossa, o que eu virei? O que eu tô me tornando aqui, sabe? Teve um dia, até achei engraçado, eu tava numa festa de família, tomando chopp, chopeira, pá. Aí surgiu a discussão, quantos litros de chopp tem na Serpentina? E você? Não, eles discutiam lá, assim, eu vou calcular. Vocês sabem quanto mede a Serpentina? Não, tem 30 metros. Ah, e quanto que é o diâmetro interno? Nossa. Aí eu comecei do nada, assim, sabe? Aham. Não, deixa eu medir o volume interno, papapá, ó. Dentro tem 2 litros de cerveja. Ah, foi, tem. A conta é essa. Entendeu? Acontece, Mas, né? a conta é essa. Mas é papo de bêbado, né? Mas Papo de bêbado. mas do nada surgiu a ideia. Mas quanto que tem dentro da Serpentina? Que acabou o chopp no barril. Falei, aqui dentro tem mais 2 litros. Então, assim, você começa a ter umas visões diferentes, umas perspectivas, você vê diferente, né? Isso é bacana, te abre a mente, um leque de oportunidade diferente. Né? E é muito interessante. Não tenham medo da química e nem da engenharia. Tem valor que é muito válido. É isso. Nossa, boa frase. Vamos tá encerrando, então. Que mensagem você deixaria para o pessoal que trabalha com a destilação e consome... o pessoal que trabalha com a destilação artesanal e o pessoal que consome? Qual seria o seu recado para eles? Pro pessoal que produz, né, para os produtores de grandes empresas ou até mesmo os pequenos artesanais, foque em ter controle de qualidade, né? Em garantir para o seu cliente ali a qualidade do que você está fazendo. Seja transparente. Então, tem ali certinho um controle, ó, esse lote aqui é isso aqui, eu tenho o teste, né, para poder fazer essa rastreabilidade, se der algum problema. E para o consumidor, seja mais esperto, né, seja menos querer levar vantagem. Seja menos babaquinha, né? Assim, infelizmente, os pequenos comércios, às vezes, acabam pagando um pouco, né, que nem assim, eu estava falando das adegas, né, elas não é que não é um comércio válido ou honesto, mas vê onde você está comprando, entenda ali, né? Eu falei, não existe um almoço grátis. Então, né, procurem sempre comprar de locais confiáveis, né? E se achar necessário, pede nota fiscal. Dá uma olhada, ó, você comprou de quem? Se for muito suspeita, né? Sim. E se vê que está errado, façam denúncia. A vigilância vai lá e checa. É bom que se checou e está ok, é uma garantia para você e também para o local. Né? Com certeza. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. Pô, quero agradecer demais aqui ao Matheus. É isso. Um grande Muito prazer gente estar boa. aqui. Muito... Rapaz, um cara 100% transparente, mostrando aqui a sua marca. Posso pegar aqui? Pode. Pra mostrar? Mostrando aqui a sua marca, Chacal, ginzão monstro aqui. E gostaria de agradecer a todo o curso da Engenharia Química. Gostaria de agradecer, né, os tutores, o José Guilherme, a Marília e a Márcia. E agradecer a tudo que a UNAERP está proporcionando pra gente. E obrigado por tudo e até a próxima, pessoal. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Hugo Rafael. Coordenação, Gil Santiago.